13 de janeiro de 2010. O país mais pobre das Américas enfrenta a sua maior tragédia. Um terremoto no Haiti, o pior em 200 anos, devasta o país. As autoridades falam que o número de mortos pode passar de 100 mil. 11 militares brasileiros que integram a Força de Paz da ONU estão entre eles. E também a fundadora da Pastoral da Criança, Zilda Arnes, atingida quando estava numa igreja na capital Porto Príncipe. O prédio da ONU desaba e deixa centenas de desaparecidos. Parentes das vítimas do Brasil vivem a angústia da procura por notícias. O mundo se mobiliza para a ajuda humanitária. Geólogos explicam as causas da sucessão de tremores. E você vai ver também, a inflação de 2009 fica abaixo da meta do governo. O presidente Lula assina um novo decreto para tentar pôr fim à crise gerada pelo Plano Nacional de Direitos Humanos. E índios se enfrentam na porta da FUNAI, em Brasília. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Um terremoto de 7 graus na escala Richter transformou o Haiti num cenário de caos e destruição. O governo já fala em mais de 100 mil mortos. 24 horas depois do primeiro tremor, o desespero toma conta das ruas da capital Porto Príncipe. A reportagem é da correspondente Juliana Morrone. O mundo está acabando, gritou uma mulher enquanto tentava registrar as primeiras imagens da tragédia no Haiti. Eram 5 da tarde de ontem, horário local, 8 da noite no Brasil, quando um terremoto de 7 graus de magnitude atingiu em cheio a capital do Haiti, Porto Príncipe, se estendendo também até Santo Domingo, na República Dominicana, e na ilha de Cuba. Em pouco mais de 1 minuto, Porto Príncipe estava devastada. A cidade foi coberta por uma onda gigantesca de poeira e veio o caos. Moradores vagavam sobre pedras de concreto, que antes eram casas. A mulher, com a criança nos braços, andava pelas ruas sem ter para onde ir. A menina se desesperou ao ver a amiga no chão. O garoto ficou com as pernas presas em blocos de concreto. Nas ruas, olhares perdidos das vítimas em busca de socorro. Civis carregavam feridos. O terremoto foi seguido de 30 tremores. A noite chegou, revelando ainda mais a violência do terremoto em Porto Príncipe. Pilhas de concreto sobre as vítimas, gritos de socorro. Na universidade, moradores tentavam ajudar estudantes, professores e funcionários que ficaram presos nos escombros. A cada hora, o trabalho de resgate ia ficando mais difícil. Soldados brasileiros das Nações Unidas partiram para o trabalho de socorro às vítimas. Hoje de manhã, em meio à multidão, o menino olhava aterrorizado. Corpos no chão, nas ruas, onde as vítimas esperavam ajuda. Pelo menos 3 milhões de pessoas foram atingidas pelo terremoto no Haiti. O presidente René Préval falou com autoridades americanas e contou que os estragos são incalculáveis. Préval alertou que milhares de haitianos podem ter morrido na maior catástrofe dos últimos 200 anos no país. O terremoto de ontem destruiu grande parte da infraestrutura e dos prédios do país. As informações com o correspondente em Nova York, Rodrigo Alvarez. Uma capital sem água, mais de 2 milhões de habitantes praticamente sem energia elétrica e sem a menor ideia de como reconstruir suas vidas. Templos, escolas, favelas, por toda a cidade o que se vê são imagens de concreto partido. Até na parte rica, um grande hospital desabou. Um hotel de luxo também não resistiu ao tremor e 200 hóspedes estariam entre as ruínas. O maior presídio do país ficou em escombros e os presos fugiram. Do palácio presidencial, que parecia uma fortaleza, só restaram pedaços. O presidente sobreviveu e descreveu o cenário como inimaginável. Na sede das Nações Unidas, uma das maiores tragédias da história da instituição. Os gritos são por reforços. Precisamos de mais gente aqui. A imagem mostra um resgate e depois o sofrimento de uma vítima.
O chefe da delegação das Nações Unidas, o tunisiano Hedi Anabi, e o vice dele, o brasileiro Luiz Carlos da Costa, estão desaparecidos. Aqui na sede da ONU em Nova York, a bandeira foi hasteada meio mastro. Além de ajudar no resgate, as Nações Unidas ainda procuram quase 200 de seus funcionários que podem estar entre as vítimas. E o trabalho é ainda mais complicado porque quase tudo é escasso na capital do Haiti. O aeroporto foi parcialmente destruído e o acesso ao país é limitado. Falta estrutura até para guardar os milhares e milhares de corpos espalhados pelas ruas. O presidente do Haiti, René Préval, afirmou que o corpo do chefe da missão da ONU foi encontrado. As Nações Unidas não confirmaram a informação. O Exército Brasileiro confirmou a morte de 11 militares que participavam da missão de paz da ONU no Haiti. 7 deles eram de um batalhão da cidade de Lorena, no interior de São Paulo. A movimentação foi grande durante todo o dia no Batalhão de Infantaria Leve de Lorena. Parentes de militares em busca de informações. Alguns passaram mal. O alívio veio para essa mãe. Tive uma notícia boa, porque tem um primo dele que eu havia me esquecido, que também está lá, que é de Pirassununga. Diz que ele está bem e que ele está tentando entrar em contato com a gente. Dona Dalila ficou sabendo do terremoto pela televisão, mas não imaginava que o filho estaria entre os mortos. Para mim nem passou pela cabeça que tinha acontecido isso com ele. Eu fui saber agora cedo. Tiago Anaia tinha 23 anos e estava há 6 no Exército. A tragédia coincidiu com o momento em que a tropa brasileira no Haiti seria substituída. A primeira turma com 50 homens voltaria hoje ao Brasil. Um outro grupo reencontraria a família no próximo fim de semana, depois de 6 meses longe de casa. O soldado Tiago era um deles. Eu estava contando para as horas para chegar em casa. Pensando em chegar vivo, chegar do jeito que chega. O Exército ainda não tem previsão de quando os corpos serão trazidos para o Brasil e nem o prazo para a substituição da tropa. Existia um planejamento, um calendário, eles viriam em 8 etapas. Hoje, nada garante que esse calendário será mantido. O cabo Douglas Pedrotti está entre os mortos. Era do mesmo batalhão de Tiago. Também faltava pouco para ele retornar ao Brasil e demonstrou essa alegria 6 dias atrás numa página de relacionamentos na internet. Em outro trecho, Douglas, que estava na tropa enviada para evitar conflitos, escreveu: "Olhe para o lado e tente ajudar o próximo. Quem sabe assim possamos viver em paz." 9 militares ficaram feridos. 7 deles estão internados no Haiti e 2 na República Dominicana. E as famílias dos militares em missão no Haiti ainda estão à procura de informações. Nem todos conseguiram falar com os parentes na região da tragédia. Ainda há militares brasileiros entre os desaparecidos. Tamanha é a tristeza que a família de Bruno em Porto Alegre prefere manter o silêncio. Aos 26 anos, ele morreu na tragédia do Haiti. O medo e a angústia tomam conta de Enecires, em Campinas. Ela tem um filho de 22 anos que faz parte da missão de paz. E desde que soube do terremoto, ainda não conseguiu falar com ele. Qualquer falinha para dizer que estamos bem, tá tudo bem. Daniela, de Resende, no Rio, recebeu um presente no dia do aniversário de casamento. Soube que o marido está vivo. Ele me ligou 1 da manhã aqui, que eram 10 da noite lá, dizendo que ele estava bem, que estava tudo bem, que aqui no Brasil a gente já devia estar ouvindo falar do que tinha acontecido lá. Aqui nesta vila, em Brasília, vivem apenas militares. Muitos moradores têm parentes que estão a serviço no Haiti. E o drama da maioria dessas famílias agora é a falta de notícias. Não saber como está o pai ou o que aconteceu com o marido. Sônia precisou de calmantes para suportar a falta de informação sobre o marido. Eu estou esperando aí para ver o que vai dar. Se eu tenho alguma notícia, se eu vou ter alguma notícia do Exército, porque eu acho que eles vão, comunicar às famílias o que está acontecendo por lá. O Itamaraty montou uma equipe para tentar contato com autoridades do Haiti e ajudar os brasileiros. Mas o próprio ministro reconhece que no momento tudo é muito difícil.
para falar com toda franqueza no momento, é mais receber pedidos e encaminhá-los, porque as nossas condições de obter informações são precárias, a não ser quando, por acaso, se sabe da situação de uma ou de outra pessoa. Na falta de informações oficiais, relatos de quem viu de perto a tragédia. Edilene, em Manaus, contou que estava conversando com o marido pela internet na hora do terremoto. Ele só via gente correndo de um lado para o outro, a cidade foi tomada por poeira, muita poeira, e assim, postos de gasolina pegando fogo, os prédios caindo, né? Ontem à noite, Jéssica também conseguiu falar com o pai e guardou um trecho da mensagem escrita por ele. Aí disse que no momento do tremor, do terremoto, ele estava correndo na rua quando tudo veio ao chão. Eu deitei achando que era bomba. Mas de lá para cá, o subtenente não fez mais contato e a mulher dele está preocupada. O medo também é por que está demorando da notícia hoje? Porque se ele der notícia, eu tenho certeza que eu vou ficar mais calma. É muito angustiante, é horrível, é muito triste. É muito doído você saber que a pessoa sai, você não sabe se ela volta. A fundadora da Pastoral da Criança, a brasileira Zilda Arnes, também está entre as vítimas do terremoto. A doutora Zilda Arnes dava uma palestra numa igreja da capital Porto Príncipe quando a construção veio abaixo. A notícia da morte dela causou tristeza e perplexidade aqui no Brasil. Na sede da Pastoral da Criança, em Curitiba, dia de tristeza e solidariedade. A todo instante, gente do Brasil e do exterior ligando em busca de informações. Durante toda a tarde, fiéis fizeram orações na Igreja do Perpétuo Socorro, no centro de Curitiba. Homenagem à mulher que criou um trabalho revolucionário com a ajuda da Igreja Católica. Na década de 80, o então bispo de Londrina, Dom Geraldo Magela, hoje cardeal primaz do Brasil, participou das primeiras ações da pastoral no norte do Paraná. Eu guardo, sobretudo, o seu espírito de fé e de amor e de caridade para com o próximo. Foram 27 anos à frente da Pastoral da Criança. Com a ajuda de milhares de voluntários, Zilda Arnes levou o trabalho de combate à mortalidade infantil a todo o Brasil e também a mais de 20 países no mundo todo. Um dos diretores da Pastoral e filho de Zilda Arnes, o médico Nelson Arnes, deu uma entrevista e falou da dor da perda. E revelou que doutora Zilda morreu dentro de uma igreja na capital do Haiti. Ela estava em uma igreja, fazendo palestra para cerca de 150 pessoas, quando houve esse terremoto e os escombros caíram sobre ela e sobre as pessoas que lá estavam. Num dia de tanta tristeza, o sorriso no rosto dessa mulher é a maior certeza de que o trabalho de Dona Zilda deixou frutos. Maria Ceissa, que enfrentou dificuldades na infância e se tornou a mais fiel assistente da presidente da pastoral, lembrou hoje das palavras que Zilda Arnes gostava de repetir. Amar é acolher, amar é compreender, amar é fazer o outro crescer. Há 5 anos e meio, o Brasil lidera a força militar da ONU no Haiti, país agora devastado pelo terremoto de ontem. A história dos haitianos é repleta de guerras, miséria e de desastres naturais. É inacreditável que um novo desastre tenha atingido o país mais pobre das Américas. Esta república, criada por escravos negros vindos da África, nunca teve sossego desde que foi criada há mais de 200 anos, antes mesmo da independência do Brasil. Ao longo da história, os haitianos sofreram com a violência da natureza e com os desmandos de políticos autocratas. Viveram sob uma ditadura feroz nos anos 60, 70 e 80, comandada por François Duvalier, o Papa Doc, e depois pelo filho dele, o Baby Doc. O Haiti é um país pequeno, ex-colônia francesa, que divide a ilha espanhola com a República Dominicana, no Mar do Caribe. São 9 milhões de pessoas e, segundo as Nações Unidas, 80% vivem abaixo da linha de pobreza. Metade da população sobrevive com menos de R$2 por dia. Em 1991, com o presidente Jean-Bertrand Aristide, criou-se a expectativa de que o país encontraria o caminho da democracia e do desenvolvimento. Mas em 2004, sob acusações de corrupção, Aristide foi derrubado e saiu do país. Para tentar estabilizar o Haiti, a ONU criou uma força de paz que desde junho de 2004 é comandada pelo Brasil.
À época, a seleção brasileira entrou em campo contra a seleção local no chamado Jogo da Paz, uma forma de chamar a atenção do mundo para os problemas econômicos e sociais do país. Hoje há 1.266 militares brasileiros no Haiti. A missão deles é garantir a ordem no país. Quando eu estive no Haiti em 2004, presenciei a violência armada nas ruas. O país tinha acabado de ser atingido por uma tempestade tropical que deixou 6.000 mortos. A cidade de Gonaïves estava coberta por lama. Os morros desabaram porque as florestas haviam sido derrubadas. Os haitianos usam carvão mineral como seu principal combustível. Nos últimos anos, 3 furacões e outra tempestade tropical mataram 330 haitianos e deixaram 800 mil desabrigados. Neste último terremoto, o centro da capital do país, Porto Príncipe, foi duramente atingido. É uma cidade de 2 milhões de habitantes e muitos prédios importantes desabaram. Vamos acompanhar a localização deles. Aqui, o Palácio do Governo, que não resistiu e veio abaixo, assim como os 5 andares da sede das Nações Unidas. Os abalos também fizeram desmoronar a Universidade de Porto Príncipe e a Catedral. A Embaixada do Brasil sofreu sérios danos. Os haitianos, um povo pobre, mas alegre e musical, que adora os brasileiros, vão precisar da ajuda do mundo todo para enfrentar esse novo desastre. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, deve desembarcar daqui a pouco em Porto Príncipe. Vamos falar ao vivo em Brasília com a repórter Cristina Serra. Cristina, boa noite. O governo já tem um plano de ajuda para o Haiti? Boa noite, Chico. Tem sim, e o ministro da Defesa, Nelson Jobim, desembarca daqui a pouco justamente para avaliar o que aconteceu com mais precisão, até porque as comunicações com o Haiti estão muito precárias. Daqui a pouco também um avião da FAB decola do Rio de Janeiro rumo ao Haiti, levando 13 toneladas de alimentos e água. Amanhã segue outro avião da FAB, levando profissionais de defesa civil, cães farejadores e equipamentos de salvamento. O governo brasileiro também vai enviar 15 milhões de dólares para ajudar na reconstrução do Haiti. E Cristina, o que o presidente Lula falou sobre a tragédia? Renato, o presidente Lula disse que está inconformado com o terremoto no Haiti e decretou luto oficial de 3 dias em homenagem às vítimas da tragédia. Agora há pouco o presidente Lula falou com o presidente americano Barack Obama para coordenar, falou por telefone, para coordenar as ações de ajuda ao país. E ele também pediu ajuda aos governadores do estado presentes em uma cerimônia aqui em Brasília. Lula pediu ainda aos presentes 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas das intempéries, não só no Haiti, mas também em homenagem às vítimas das tragédias que ocorreram no Brasil na virada do ano. Chico Pinheiro. Obrigado, Cristina. Organizações internacionais e governos de vários países anunciaram hoje que vão mandar ajuda para as vítimas do terremoto no Haiti. É o que mostra de Washington o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Visivelmente preocupado, Barack Obama disse que a tragédia no Haiti parece cruel e incompreensível. O presidente falou do choque ao saber que hospitais foram totalmente destruídos e que feridos ainda estão nas ruas à espera de ajuda. Não vamos esquecer que somos todos seres humanos, disse, e apenas uma curta distância separa os Estados Unidos do Haiti, completou Obama. Os departamentos de Estado e de Defesa foram os primeiros setores do governo a entrar em ação. Aviões da Guarda Costeira sobrevoaram o Haiti para fazer um levantamento inicial das estruturas que resistiram e avaliar as condições de pouso no aeroporto. Equipes de resgate da Califórnia, Flórida e Virgínia serão as primeiras a trabalhar em solo haitiano. No mundo inteiro, a reação foi semelhante. O Papa mobilizou as organizações católicas de caridade para enviar assistência imediatamente e pediu ao mundo generosidade com as vítimas. França, Reino Unido, Itália e Israel anunciaram o envio de ajuda humanitária. Na América Latina, não só o Brasil, mas México, Costa Rica e Chile também prometeram apoio. Além da Cruz Vermelha Internacional, dezenas de organizações não governamentais de assistência se preparam para enviar pessoal, equipamento, remédios e alimentos ao Haiti.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou a liberação imediata de 10 milhões de dólares do Fundo Central de Respostas de Emergência das Nações Unidas. A União Europeia aprovou a liberação inicial de quase 4,5 milhões de dólares para ajudar as vítimas. E o governo alemão anunciou que vai mandar imediatamente 1,5 milhão de dólares para o Haiti. A China também mandou uma equipe de socorro para o Haiti. São 60 especialistas em resgates com cães farejadores. Enviou também um avião com mantimentos e artigos de primeira necessidade. A dor e o desespero tomam conta de um país arrasado. 2 dias depois do terremoto, faltam água, comida e remédios no Haiti. Nossos repórteres chegam à capital Porto Príncipe e encontram um cenário de destruição. A população se une para resgatar gente presa nos escombros. Voluntários viajam de todas as partes do mundo para ajudar as vítimas da tragédia. O valor de doações passa dos 350 milhões de dólares. O número de militares brasileiros mortos sobe para 14. Veja também. O fundo de garantia tem a menor rentabilidade desde 1993. Barack Obama quer cobrar uma taxa dos bancos que receberam ajuda durante a crise financeira mundial. O campeão brasileiro Flamengo anuncia a contratação de Wagner Love. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. 2 dias depois do terremoto que arrasou o Haiti, cresce o desespero no país e todos correm contra o tempo para encontrar sobreviventes entre os escombros. Faltam água e comida e milhares de pessoas vagam pelas ruas sem ter para onde ir. As informações com a correspondente Juliana Morrone. Uma cidade completamente destruída. Porto Príncipe tem 2 milhões de habitantes, agora quase todos desabrigados. Imagens do Google Earth mostram vários bairros da capital do Haiti antes e depois da tragédia. Essa imagem divulgada hoje revela o momento exato do terremoto. O carro atravessa a rua e, de repente, a terra começa a tremer em Porto Príncipe. Casas, no lado esquerdo do vídeo, desabam. A poeira sobe. Logo depois do tremor, pessoas saem correndo pelas ruas, gritando em pânico. Neste prédio parcialmente destruído, uma criança consegue se salvar. Ela sai pela janela e se joga nos braços de um morador. A laje cai, mas sobra um pequeno vão por onde as pessoas pedem socorro. Em meio aos escombros, acenam, pedindo ajuda. Tudo é dor e destruição. Essa é a casa do meu pai, minha mãe estava lá dentro, diz esse homem. E o outro avisa, temos alguém lá dentro, não temos como achá-lo, não temos como tirá-lo de lá. O tempo passa e a esperança de salvamento das vítimas vai ficando cada vez menor. Na pobreza absoluta do Haiti, faltam escavadeiras, tratores, estrutura de apoio. O trabalho de resgate é feito principalmente com as mãos. Esse grupo se reúne sobre uma pilha de concreto partido e começa a retirar, uma a uma, cada pedra, à procura dos que ficaram lá embaixo, presos nos escombros. Sobreviventes buscam refúgio em uma praça e se reúnem esperando ajuda, atendimento, alguma orientação que não vem. Carros tentam passar, onde sobreviventes andam de um lado para o outro carregando vítimas. À noite, as pessoas dormem na rua. Surge um boato de tsunami e tiroteio. A multidão corre apavorada. No hospital, centenas esperam atendimento, mas não há médicos suficientes, leitos, remédios, falta energia elétrica e combustível para fazer funcionar os geradores. Há relatos de saques e os mercados estão fechados. Os corpos estão espalhados pelas ruas, não há para onde levar tantos mortos. A ajuda humanitária começa a chegar, mas a falta de estrutura e coordenação dificulta a distribuição de água, comida e medicamentos. Equipes de resgate enviadas pelos Estados Unidos procuram sobreviventes.
e conseguem salvar este homem nos escombros de um prédio de 5 andares. A vítima é o chefe da segurança do prédio da ONU em Porto Príncipe. Ele diz que não há mais ninguém lá dentro. A cada hora que passa, o trabalho de resgate fica mais difícil. Aqui em Nova York, uma equipe da ONU está de plantão e relatórios atualizando as notícias são divulgados ao longo do dia. A lista de funcionários encontrados mortos só aumenta. E a ONU acredita que entre todas as catástrofes, o terremoto no Haiti será a tragédia que matou mais trabalhadores das Nações Unidas. Até agora, a ONU confirmou a morte de 36 funcionários. Cerca de 200 estão desaparecidos. E subiu para 14 o número de militares brasileiros mortos no terremoto. 10 deles faziam parte de um batalhão de Lorena, que fica no interior de São Paulo. Dona Rosane ainda se lembra da última conversa com o filho, o soldado Rodrigo Augusto Silva, na segunda-feira. Ele morreu aos 24 anos, era casado e deixou uma filha de 1 ano. Eu falei assim, se cuida, filho, se cuida muito. Foi a última coisa que eu falei pra ele. Aí ele falou assim, benção, mãe, que Deus abençoe. Só também. Uma família aqui de Lorena viveu a angústia de saber que um parente estava na relação dos militares desaparecidos. Mas hoje o nome do soldado foi divulgado na lista dos mortos. O corpo dele foi encontrado sob os escombros. Felipe Gonçalves Júlio estava numa base militar de apoio na entrada da favela Cité Soleil. Estou muito nervosa porque, afinal, eles foram na missão de paz. Eu estou pedindo que eles descansem em paz agora. Tristeza também para outras famílias de militares. Pelo computador, o subtenente Raniel Camargos, de 42 anos, conversava com a mulher e com a filha, que completava 6 anos. A comemoração foi interrompida pelo terremoto. Eu pedi para que ele permanecesse online para cantar os parabéns para a filha, né? E ele disse, não, tô tranquilo, falou que estava tudo bem, que estava muito feliz, que a missão já estava acabando, que estava louco para vir embora. Mais ou menos umas 7h40 daqui, né, do horário de Brasília, a conexão caiu. Aí eu não consegui mais ter contato. Hoje, uma missa no Santuário Nacional de Aparecida homenageou os militares mortos no Haiti e também Dona Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança. E o número de militares brasileiros feridos também aumentou, são 14. 2 deles permanecem internados no hospital da República Dominicana. Quem tem parentes que sobreviveram à tragédia no Haiti, agora enfrenta dificuldades, Renata, para fazer contato. Pois é, as informações desencontradas aumentam a angústia das famílias. Muitas vezes são apenas recados, frases curtas, mas que trazem o alívio da notícia tão esperada. A família de Rafael, em Campinas, soube por uma amiga que ele sobreviveu. Ele pediu, pelo amor de Deus, avisa, liga para minha mãe, diz que eu sobrevivi e que eu preciso sair logo em busca dos meus colegas desaparecidos. Hoje de manhã, em Aracaju, Maísa também recebeu a informação de que a irmã está bem. Ela é freira e há 4 anos ajuda crianças carentes no Haiti. Não temos contato, infelizmente, com ela ainda. Assim, só o desespero é grande, só em oração mesmo. Em Brasília, Ana Nancy ouviu a boa notícia da boca do próprio marido. O importante é que ele está bem. Isso, para mim, é o que vale. Hoje, Itamaraty mandou para Porto Príncipe um funcionário para ajudar os brasileiros a fazer contato com suas famílias aqui. Ele levou um telefone que funciona via satélite por causa da dificuldade de comunicação. 4 militares ainda estão desaparecidos. E em meio a tantas histórias de brasileiros que procuram por seus parentes, há uma comunidade de haitianos que vive aqui e que sofre com a dor da tragédia e com a falta de informação. Na embaixada, o telefone não para. Norma, uma das diplomatas do Haiti no Brasil, tenta ajudar seu povo, mas sequer sabe o que aconteceu com seus parentes. E a gente, no fundo, tem esperança que esteja tudo bem, né? Mas, no mesmo tempo que você tem essa esperança, também tem essa inquietude, tem essa preocupação, tem essa dúvida. Será que está bem mesmo? O mundo está se mobilizando para ajudar as vítimas do terremoto no Haiti.
Mas as equipes de resgate estão com muita dificuldade para fazer o socorro, porque o país não tem equipamentos básicos para salvar vidas. Uma operação de resgate exige equipamentos, profissionais experientes, hospitais, equipes médicas, transporte, meios de comunicação, comida, água, medicamentos. O Haiti não tem nada disso nem para o dia a dia em tempos normais. Quase tudo tem que vir do exterior. E o país conta com apenas 4 aeroportos com pistas pavimentadas, o que dificulta a chegada da ajuda humanitária. Muitos aviões não conseguiram pousar e tiveram que descer em Santo Domingo, na vizinha República Dominicana. E a estrada que liga Santo Domingo a Porto Príncipe está bloqueada por causa do terremoto. Por terra é difícil se locomover. O Haiti tem apenas 1.000 quilômetros de estradas asfaltadas. Se não bastasse isso, o Haiti enfrenta outro problema complicado. Não tem forças armadas. Em 1995, para acabar com décadas de interferência militar na política, o ex-presidente Jean-Bertrand Aristide tomou a decisão radical de desmanchar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Na emergência atual, o trabalho mais difícil de resgate de segurança pública é feito por militares brasileiros e de outros países da Força de Paz da ONU. A população ajuda muito, está solidária na tragédia, mas o que se vê nas imagens que chegam de Porto Príncipe é o trabalho quase manual de tentar salvar alguma vida debaixo dos escombros. Este médico brasileiro participou do resgate de vítimas de um terremoto na Indonésia no ano passado. Ele diz que bons equipamentos salvam vidas. Macaco hidráulico, para acessar lugares mais difíceis, você precisa levantar só um pouco a laje ou alguma estrutura que tenha caído. Trator, quando você quer levantar uma estrutura um pouco maior, né, retroescavadeira. A tesoura hidráulica para cortar estruturas de ferro, vergalhão e etc. E lembro que é essencial ter a mão depois do resgate. Material para fratura e material de sutura e antibióticos também. O presidente do Haiti, René Préval, disse hoje que cerca de 7.000 corpos de vítimas do terremoto já foram enterrados em uma vala comum. A afirmação foi feita durante a visita do presidente da vizinha República Dominicana, Leonel Fernandes, ao país, a primeira de um chefe de Estado depois da tragédia. O Alvarez conta agora como é que conseguiu chegar lá. São 10h30 da manhã aqui em Santo Domingo, 12h30 no Brasil. A gente está nesse pequeno aeroporto na tentativa de embarcar para o Haiti, para Porto Príncipe. A gente não sabe, nem essas pessoas aqui sabem quando vai ser possível embarcar, porque o aeroporto de lá está um caos. A gente está levando, entre outras coisas, um telefone de satélite, porque a gente não tem certeza se vai ser possível falar pelo telefone celular. Provavelmente não, e esse telefone conecta de qualquer lugar. Bom, a gente tem que ir. Aqui dá uma ideia do aperto que a gente está aqui no helicóptero, embarcando para Porto Príncipe. 5 pessoas, nós 3 da TV Globo e 2 de uma equipe de televisão japonesa. Essa é a primeira imagem que a gente tem da cidade. Na verdade, o aeroporto foi tomado por helicópteros que chegam de várias partes para oferecer ajuda. E essas são as imagens do improviso aqui no aeroporto. A imprensa do mundo inteiro se instalando para enviar informações para várias partes do mundo e de várias maneiras, até sentado no chão. Equipe de resgate mal desembarcam e já começam a se preparar aqui mesmo, no asfalto do aeroporto. Esse exército de cães aqui na frente veio de Miami para ajudar no resgate das vítimas e também de sobreviventes. Mantimentos vem chegando de todas as formas, transitando por um aeroporto que não foi preparado para isso. O Haiti foi pego de surpresa, não havia nenhum plano de emergência. Ninguém sabe exatamente o que fazer com todo o equipamento, todo o mantimento que chega de várias partes do mundo. Diretamente de Porto Príncipe, os correspondentes Lília Teles e Luiz Cláudio Azevedo contam agora o que viram ao chegar a uma cidade devastada pelo terremoto.
Nós acabamos de pisar aqui em Porto Príncipe e a primeira sensação é de que o mundo inteiro está reunido tentando ajudar o Haiti, o país devastado pelo terremoto. Poucos metros depois do aeroporto a gente já encontra um cenário de caos. Os carros passam abarrotados de gente, todo mundo procurando abrigo, muitas casas foram destruídas, muitas dessas pessoas perderam tudo e nem tem para onde ir. Por isso é que a rua fica assim, olha, cheia de gente andando para lá e para cá, procurando algum lugar para ficar. Desde terça-feira, a cidade de Porto Príncipe não tem água potável, não tem luz, os banheiros são daquele jeito ali, improvisados, e olha como é que as pessoas estão tentando se lavar, que usam essa água que escorre na rua para se lavar, para dar banho nos filhos. Por toda a cidade de Porto Príncipe, o que a gente mais encontra são áreas como esta aqui, que se transformaram abrigos dos moradores. São famílias inteiras dormindo em barracas improvisadas, elas não têm água, não têm luz, desde terça-feira depois do terremoto. Elas também não têm o que comer, muitas dessas passam necessidades, o governo também não tem como ajudar todas essas pessoas e ajuda humanitária não dá para todo mundo. Essas pessoas conseguiram juntar pouca coisa depois que a casa desmontou. E olha só, elas pegaram poucos cobertores, lençóis, e é disso que elas vivem hoje. Fizeram barracas improvisadas, onde estão famílias inteiras, mas não tem comida, não tem bebida, e ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. A situação é difícil, mas ainda existe muita solidariedade. Olha só, restou pouca batata, algumas bananas, mas isso aqui vai ser distribuído. São milhares de famílias que estão aqui sem ter o que comer. Então, o pouco que eles têm é dividido. Olha só, banana, pouca batata. No tienen nada, no tienen dinero, no tienen comida, porque los otros me ayudaste, los otros aquí, los otros botando batata, banana para los otros comer, igual como pobrecito. A gente está chegando aqui agora numa casa que foi totalmente destruída no terremoto. A gente vai ver aqui. Olha, são tijolos de concreto que ruíram. Mas as pessoas ainda estão ali dentro, as pessoas não têm medo. Toda essa parte aqui, toda essa parte foi destruída. A gente vai passar aqui com muita dificuldade, porque ainda existe o rio. A gente vai tentando passar aqui, os caminhos são perigosos, porque mesmo as casas que ficaram de pé estão com a estrutura bem fragilizada e correm o risco de cair, porque acontecem ainda pequenos tremores o tempo todo. A gente vai chegar aqui numa outra casa, muito destruída. Essa sim veio toda ao chão. Dá só uma olhada nisso. Olha só o que a gente viu aqui, então. Essa casa veio toda ao chão. Sobrou só isso. Agora, a sorte é que a família que morava aqui, ninguém morreu. Eles fugiram, não há mortos aqui. Não há ninguém morto, se salvaram. Há muitas pessoas que se salvaram. Aqui a gente vê a violência desse terremoto. Essa casa é bem rústica, é feita de madeira e de cimento. Ela não conseguiu resistir, a gente vê aqui as camas, a televisão, tudo destruído. Mas essa outra casa ao lado era muito mais forte e a gente vê também os ferros retorcidos. Ela tombou totalmente para frente, haviam 3 pessoas aí dentro. O filho do dono da casa morreu com uma pancada na cabeça. Entre tantas histórias dramáticas, essa senhora aqui está me contando que a filha dela e 2 netas estão desaparecidas desde o dia do terremoto. E a única coisa que ela conseguiu encontrar sobre os escombros foram essas sandalinhas aqui, a da neta e a da filha. O mais difícil é que essas famílias pobres, além de perderem a casa, perderem tudo, perderam também um pouco da esperança. E elas não sabem como vão reconstruir a vida a partir de agora. O Brasil mandou médicos, bombeiros e um hospital de campanha para atender as vítimas do terremoto no Haiti. E recebeu um apelo do presidente da França para um trabalho conjunto de reconstrução do país. Os militares brasileiros conseguiram improvisar um posto de atendimento para dar os primeiros socorros às vítimas em Porto Príncipe. Assim que desembarcou no Haiti, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, se reuniu com os comandantes militares e traçou uma estratégia de ajuda do Brasil: resgatar e socorrer sobreviventes, procurar e identificar corpos, remover escombros, distribuir água e comida e garantir a segurança da população.
população. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, propôs que França, Brasil, Estados Unidos e Canadá se reúnam para reconstruir o Haiti e acabar com o que ele chamou de maldição sobre o país. Aqui no Brasil, 30 bombeiros do Rio de Janeiro, os mesmos que ajudaram no resgate das vítimas de Angra dos Reis, e 21 de Brasília, embarcaram hoje para o Haiti. Nelson! Pronto! Renato Gontijo! Pronto! Antes do embarque, as últimas instruções. Façam e deem o melhor dos senhores. A princípio, os bombeiros vão ficar 20 dias no Haiti, mas esse período pode ser prorrogado conforme a necessidade. Todos são especialistas em busca e resgate em regiões de desabamento. Uma ajuda crucial para o Haiti neste momento. Cada hora que passa, a porcentagem, é menor, de encontrar pessoas vivas nos escombros. Mas a esperança? É a última que morre, O avião também levou cães farejadores, remédios e equipamentos, além de uma equipe de 6 médicos e enfermeiros. Do Rio, partiu outro avião com um hospital de campanha, equipado para cirurgias e atendimento a pacientes graves. Na despedida das famílias, uma mistura de orgulho... meu herói particular, eu falo para ele todo dia. ...e de confiança. Que seja um exemplo para todos os jovens, principalmente os profissionais, Vamos ajudar o próximo. Já passa de 350 milhões de dólares o valor de doações para o Haiti. Essa quantia representa 1/3 do orçamento do país em 2008. A reportagem é do correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Barack Obama anunciou uma ajuda imediata de 100 milhões de dólares ao Haiti e disse que mais dinheiro será liberado para a reconstrução do país nos próximos meses. Ao lado dos secretários de Estado, de Defesa e de Segurança Interna, Obama afirmou que esse é um momento que exige a liderança americana, mas reconheceu a importância das Nações Unidas e, especificamente, a do Brasil, ao lembrar a experiência brasileira acumulada em anos de missão de paz no país arrasado. Obama prometeu ao povo haitiano: vocês não serão abandonados, nem esquecidos. O porta-aviões Carl Vinson está chegando ao litoral do Haiti. O navio servirá como primeiro hospital de emergência. A ajuda, que parte do mundo inteiro, já está sendo considerada uma das mobilizações humanitárias maiores e mais rápidas da história. Além das equipes americanas, especialistas em busca e salvamento da França e da Islândia já estão no local. Trabalhadores da Alemanha, Bélgica, Espanha, Canadá e China estão a caminho. O México também mandou cães farejadores. Cuba enviou mais de 300 médicos e a Venezuela está enviando comida. O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, disse que o que aconteceu no Haiti é uma tragédia que vai além da imaginação e afirmou que vai contribuir com 10 milhões de dólares.